Bem, boa noite a todos. Primeiro eu quero dar parabéns à Band pela inteligência do espaço democrático para se debater um assunto como esse. Porque quando um religioso vai falar, se rotula que é só questão de religião, então o que ele fala não interessa, não tem base nenhuma, joga fora. Bem, nós evangélicos, então parabéns Mitre, parabéns à Rede Bandeirantes por estar mais uma vez na frente na questão do jornalismo, de dando oportunidade para os contrários se manifestarem. Nós somos contra o aborto. E isso eu quero trafegar no eixo científico-teológico, porque não é uma questão religiosa, idiota, nós somos contra o aborto, está acabado porque Deus... Não. Bem, primeiro, quem define a vida na ciência é a biologia. A biologia que define na ciência onde começa a vida. A vida começa na concepção, ela é contínua, quer intra ou extrauterina até a morte. Isso aí é confirmado pela embriologia, pela genética e pela medicina fetal. A teologia cristã não está em nenhum momento contra a ciência, um argumento imbecil ou idiota, simplesmente porque uma questão de religiosidade que está num livro e está acabado. Não, eu digo sempre que ninguém entende mais do homem do que Deus. Então, partindo desse eixo, se a vida começa na concepção, como a biologia confirma, isso é científico, significa que o aborto é matar uma vida. Este fato fantástico biológico não pode servir a interesses sociológicos, econômicos e nem políticos, porque você está destruindo uma vida. E aí eu posso aqui falar, porque não é questão teológica, não é só uma questão teológica. Minha gente, o feto, na gestação, o agente passivo é a mãe, o agente ativo é o feto. Queridos, meus amigos, se não fosse a placenta, o corpo da mulher botava o feto para fora. Ele não é prolongamento do corpo da mulher. Ok? Nenhum cientista intelectualmente honesto pode discordar de que a vida começa na concepção. Mas, pastor, o aborto, concretamente, ele está sendo realizado de forma ilegal. Quer dizer, os números do Ministério da Saúde mostram que tem 1.400.000 abortos clandestinos que acontecem no Brasil e 14 mil mulheres que morrem por conta desses abortos clandestinos. Como é que se resolve isso na prática, se o aborto já está acontecendo? Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos legalizar a cocaína e a maconha, porque só no estado do Rio de Janeiro tem quase 1 milhão de dependentes de drogas. Então todas as aberrações sociais nós vamos legalizar. Sabe o que vai acontecer com a sociedade? Ela auto se destrói. O que eu quero colocar aqui é o seguinte: não pertence à autoridade do corpo da mulher aquela vida. Aquela vida é um ser independente. Ele é tão independente que o óvulo fecundado de um casal negro, implantado no útero de uma mulher branca, vai nascer um negro. O que é isso, minha gente? E vice-versa. Pastor, vê-se claramente que o senhor abomina aquele argumento de que a mulher pode dispor do corpo dela como quiser, mesmo porque o senhor argumenta que há um outro corpo. Quando se fala do corpo da mulher em aborto, não é muito adequado. Tá certo, eu concordo com o senhor, mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O senhor não vê essa questão, esse ângulo social, esse ângulo de saúde pública, que é tão grave que o Sérgio levantou? Há algumas exceções na sua posição contra o aborto? Há casos em que o senhor fala, aí é possível considerar? Mitre, eu não abro exceção nenhuma, e vou te dizer por quê. O embrião é humano porque nenhum corpo vivo pode ser humano se já não for em essência. O ser e humanidade não são adquiridos, são inatos. Nenhum ser humano é mais humano do que outro. O aborto, sabe o que é? É a violência dos poderosos contra os indefesos. E a verdade, nua e crua, que 99,99 sei lá o que de aborto é fruto da promiscuidade humana. O aborto é fruto da promiscuidade humana. Aí vem. E o caso de estupro, por exemplo, pastor? Querido, eu vou entrar, eu disse que em nenhuma instância, porque esse é o jogo. Você traz o estupro, que é 0,00, sei lá, 1, sei lá qual é um 0,0, para poder haver comoção social, porque todos nós rejeitamos o estupro. Todos nós. Mas aquele ser que está naquela mulher, não é prolongamento do corpo dela. Então, se não é prolongamento do corpo dela, ela não tem direito. Olha só,
Nenhum ser humano tem direito absoluto sobre o seu próprio corpo. Se você pegar uma faca e começar a se retalhar, você é preso. Ninguém tem direito sobre o seu próprio corpo. Como é que eu vou ter direito sobre o corpo de outro? Pastor, uma outra questão prática. No caso de risco de vida, mas risco sério da gestante. Aí você mudou um pouco essa tônica, porque você está falando de preferência de vida, quem vai viver. Qual é a escolha de quem vai viver? Aí é uma escolha de vida, não é escolha de morte. Aborto, no sentido total da palavra, abortar porque teve uma relação sexual e não pensou que ia ter um filho, certo? Mas o aborto diz assim, um dos dois tem que viver. Você tem que fazer uma opção pela vida. E a opção pela vida é daquele ser que tem relação social. Aquele ser que está no conjunto do contexto social. Aí faz a opção pela mãe. Porque aquele ser já está inserido num contexto social com relações sociais. Então, mudou, na minha concepção, Mitre, mudou o eixo. Você está fazendo uma opção por uma vida. Aqui só tem espaço para um viver. E tem dois, vai ter que escolher quem vai viver. É a escolha de Sofia, é uma escolha terrível, mas tem que se fazer uma escolha. Mudou o eixo. Só que não é essa a questão da discussão do aborto. A discussão do aborto é o que o Sérgio colocou aqui. Tem 1 milhão, como é que foi? Tem 1.400.000 abortos clandestinos. Aí você pega lá nos Estados Unidos, onde o aborto é aprovado, e você vai ver as consequências para a mulher. As mulheres que abortam são 9 vezes mais propensas a suicídio que as outras, a surtos psicóticos, a depressão. As mulheres que abortam numa segunda gravidez, num terceiro mês, eu estou falando dos Estados Unidos, com legalização, com tecnologia de medicina, elas são 10 vezes mais propensas a perderem uma criança no terceiro mês, na segunda gestação, do que as outras mulheres. E aí tem um outro dado. Existe algo no nível profundo do inconsciente da mulher quando ela aborta. Há uns 2 ou 3 anos a revista Veja publicou com artistas, mulheres assim da mídia que fizeram aborto. E eu não vi nenhuma delas, tem 2 ou 3 anos essa reportagem, olha, uma boa, eu fiz e tranquilo, todas elas carregando alguma culpa. Gente, isso não é uma coisa simples. Nós pegamos um dado, certo? E pensamos o seguinte, vamos aprovar o aborto, porque essas meninas não vão mais morrer, certo? Porque essas meninas não vão sofrer mais conversa. Vai livrar de um tipo de sofrimento, mas vai ter sofrimento psicológico, sim senhor, isso é provado, isso é científico. E tantos tipos de doença, por mais simplista que o médico venha dizer, não, agora com tecnologia, com isso, aquilo, é só tirar e acabar. A história não é bem assim, porque o ser humano não é só soma, é psicossomático, é mente e corpo, não é uma coisa fria. Tira aí e está acabado. Não. O homem tem livre-arbítrio, tem direito de escolha. Por que não ensinar nas escolas o problema que se dá para uma gravidez indesejada? Por que a gente só quer atacar o resultado e não o preventivo? Pastor, é evidente que o aborto, mesmo aqueles que entendem que há casos em que o aborto deva ser feito, abominam o aborto. Não existe ninguém a favor do aborto. Aqueles não, a favor do aborto não. A favor do aborto eu não conheço. Existem aqueles que acham que o aborto é um mal necessário. Não a favor do aborto. O aborto, evidentemente, é uma coisa em si negativa, isso é fora de questão. Agora o senhor sabe que a questão do aborto veio para ficar. Ela está aí, pode virar um plebiscito no Brasil, isso vai ser discutido cada vez mais e não se vê uma solução muito clara para isso. No caso da sua igreja, o senhor está pensando em fazer um proselitismo organizado? Os evangélicos, de um modo geral, são contra o aborto? Estão mobilizados nesse sentido? Na sua maioria, quase que absoluta, os evangélicos são contra o aborto. Aí eu entro para a vertente teológica, certo? Eu até aqui discuti aqui uma questão científica. E abrangendo que é uma teologia cristã. De que se trata aqui? Deus trata com o feto, com pronomes pessoais na Bíblia. Você sabia que no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 21, quando o homem brigava com o outro, olha que coisa interessante, quando o homem brigava, o pau quebrou, esbarrava numa mulher grávida, e ela começava a questão do parto, e a criança nascesse viva, o cara pagava uma multa. Se num acidente de briga entre homens, a criança nascesse morta, está lá a sentença. Vida por vida. Esaú e Jacó, se não me engano, trata, olha, Esaú e Jacó brigaram. Mitre, há uma coisa tão linda, um salmo tão lindo na Bíblia, que é o 139, que diz assim: de modo tão terrível e maravilhoso eu fui formado.
as tuas obras são maravilhosas, a minha alma os sabe muito bem. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Está falando da forma embrionária, até a terceira e quarta semana não tem forma. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E todas essas coisas iam sendo anotadas no teu livro, quando nenhuma delas ainda havia. Deus fala acerca do profeta Isaías e Jeremias, falando deles no ventre. Ó, eu escolhi você desde o ventre. Olha, eu te chamei no ventre. Deus se fez homem na concepção. Está lá em Lucas 1,31. E conceberás e darás à luz a um filho. Eu estou aqui numa abordagem teológica. Então, para o cristão, e se esse país é um país cristão, se esse aqui é um país cristão, não estou falando de evangélicos, para o cristão, à luz do manual de prática de fé do cristão, que é a Bíblia, não tem nenhuma possibilidade. Esse país cristão deve discutir esse assunto num plebiscito? O senhor é a favor do plebiscito? Eu sou a favor, desde que os espaços para discussão, ele seja amplamente democrático. É o que eu disse no início aqui, Mitre. Se tudo que a emissora fizesse o que a Band faz, para que as pessoas possam ouvir o outro lado. Agora eu pego páginas de jornal que vem 3 páginas na defesa do aborto e 1/4 para um padre ou um pastor com apenas um aspecto religioso sem nenhum valor. Essa que é a questão, Mitre. Se vai ter um espaço real democrático. Outra coisa, Mitre, eu queria fazer o seguinte. Eu queria que botassem para que toda mulher visse o filme O Grito Silencioso, a luta de um feto para não morrer. E é uma coisa que eu falo assim, é tão estúpido o que eu vou dizer. Vamos o aborto é necessário. Vamos fazer o seguinte, deixa a criança nascer e entrega um porrete à mãe e diz assim, olha minha filha, tá aqui, mata. Pronto, fica tranquilo. Olha, deixa a criança nascer, dá um porrete na tua mão, você não quer o filho, e você dá uma paulada na cabeça. O ser humano, ele esconde as suas mazelas, isso é, aquilo que eu não vejo, eu não sou responsável. Esse é o grande engano. Eu não estou vendo, então eu não sou responsável. É responsável sim, amigo. E à luz da teologia, à luz do mundo de Deus que eu creio, vão pagar a conta, porque Deus vai cobrar por essas vidas, porque Deus se relaciona com o feto com pronomes pessoais. Mas essa posição é monolítica entre os evangélicos? Essa é uma posição quase que total e com todo respeito. Quem não tem essa posição no meio evangélico é um verdadeiro ignorante teológico. Porque quando a gente leva para o lado científico, é uma história. No lado teológico, é tão firme, é tão forte a questão da vida, que não existe negócio, não tem conversa. Mas eu já ouvi alguns pastores evangélicos defender uma posição diferente da do senhor. Porque com certeza são os verdadeiros ignorantes teológicos. Porque eu estou citando a Bíblia, estou citando o texto, estou dizendo aqui coisas. Então, é só pegar a Bíblia e ver. Você pega o Salmo 139 da Bíblia, tanto faz católico evangélico, a Bíblia mesmo. Leia o Salmo 139, o que Deus fala da vida. Leia na lei como é que Deus tratava a vida. Se alguém machucasse uma mulher e a criança caísse e morresse, era vida por vida no mesmo nível. No hebraico, a mesma palavra para feto, para criança pequena e para menino, é usada a mesma palavra. Deus considera a mesma coisa. Pastor, mas só para encerrar, porque o Jamil já está olhando com cara feia para mim aqui, mas a pílula anticoncepcional, o senhor acha que é um caminho para não chegar a essa... Eu sou a favor do planejamento familiar, eu sou a favor que se dê a pílula anticoncepcional. Vida começa na concepção. E a pílula do dia seguinte? Aí já é um tema abortivo. Já há uma discussão abortiva. A questão é a seguinte, não é o pastor nem a teologia. A vida começa na concepção. Mitre, sabe qual é a diferença entre eu e o óvulo fecundado? Vocês e o óvulo fecundado? O tempo e a nutrição. Essa é a única diferença. Eu tenho 49 anos e o óvulo fecundado tem 1 semana, 3 dias, 1 mês. A diferença é que eu como feijão e arroz, ele está em simbiose com a mãe. Essa que é a questão. E quero deixar bem claro aqui. Na gestação, o agente passivo é a mãe. O ativo é o feto. É ele que regula o líquido amniótico. É ele que faz cessar os períodos da mãe. É ele que, em última instância, diz a hora de sair. É ele que se protege com a cápsula para não ser expulso do corpo da mulher. Não é a mulher o agente ativo na gestação, é o feto, para mostrar a independência daquele ser que está na mulher.